Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. André Mendonça autoriza visitas a Vorcaro sem gravações e advogados terão livre acesso ao preso. Defesa de Bolsonaro pede autorização para receber visita de assessor de Trump. Preço da cesta básica aumenta em 14 capitais e paulistas pagam quase o dobro que moradores do Nordeste. Guerra chega ao 11º dia com ameaças norte-americanas. Mãe é presa por abusar das filhas e publicar vídeos na internet. São Paulo anuncia Roger Machado como novo treinador. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou que as visitas feitas pelos advogados de Daniel Vorcaro não sejam monitoradas ou gravadas. O ministro apontou atuais conjunturas do caso e ainda liberou os encontros sem agendamento prévio. Na última sexta-feira, a defesa havia pedido ao STF que as visitas ao banqueiro fossem mais reservadas, sem qualquer tipo de monitoramento. Já durante a noite, o ministro André Mendonça disse que, diante da tal conjuntura, determinou à direção da Unidade Federal de Brasília que permita as visitas sem qualquer tipo de gravação. A decisão do ministro também libera os encontros sem agendamento prévio e a tomada de notas escritas durante os encontros. A defesa de Daniel Vorcaro também se manifestou sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal, em que o dono do Banco Master fala em quebrar os dentes de um jornalista e agredir uma empregada. Os advogados disseram que as supostas bravatas nunca se concretizaram e que a prisão é desnecessária e baseada em fatos pretéritos. Segundo Roberto Podival, as condições em que Vorcaro se encontra na prisão são absolutamente desproporcionais. A defesa confirmou ainda que deve pedir a soltura do banqueiro nos próximos dias. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, se reuniu na noite de ontem com o ministro André Mendonça, relator das investigações do Banco Master. Segundo informações, Fachin também teve encontros com os outros ministros da Corte, incluindo Alexandre de Moraes. Nos bastidores, os ministros do Supremo estão reclamando da postura da Polícia Federal na condução do caso Master e também há cobranças para que Fachin se posicione publicamente sobre as mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento dos deputados denunciados por desvio de recursos de emendas parlamentares. Os acusados são Josimar Cunha, Gildenemir de Lima e João Bosco. Os três respondem por corrupção e organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República afirma que os parlamentares teriam solicitado pagamentos de propina em troca do envio de recursos públicos ao município de São José de Ribamar, no Maranhão. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF uma autorização para que o assessor sênior do governo Donald Trump, Darren Bilton, visite o ex-presidente em Brasília. O político norte-americano já classificou o ministro Alexandre de Moraes como principal arquiteto da censura e perseguição a Jair Bolsonaro. A defesa disse ao ministro Alexandre de Moraes que Darren Bilton vai ficar em Brasília por um curto período, apenas para cumprir uma agenda social, e que isso inviabilizaria a visita nos dias permitidos pelo presídio. Os advogados solicitaram que o encontro ocorra no dia 16 ou 17 de março. Bolsonaro não tem influência inglesa e, por isso, a defesa também solicitou que o político norte-americano esteja acompanhado de um intérprete durante a visita. Darren é crítico do governo Lula e também da atuação de Alexandre de Moraes no processo da suposta tentativa de golpe. Ele também é responsável por propor e supervisionar as políticas e ações de Washington em relação a Brasília. Segundo informações de Washington, Darren vai participar de um evento sobre minerais críticos em São Paulo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, esteve reunido na manhã de hoje com os ministros do governo Lula e com deputados para fechar um acordo sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo.
A atual proposta do governo prevê R$ 10 por entrega ou corrida e pouco mais de R$ 2 por quilômetro adicional. O encontro começou às 10 horas da manhã na residência oficial da Câmara dos Deputados. O ministro Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho, o relator deputado Augusto Coutinho e o presidente da comissão especial Joaquim Passarinho. O tema é prioridade do Executivo neste primeiro semestre do ano e é visto com bons olhos por conta das eleições. O Palácio do Planalto defende uma remuneração fixa mínima de R$ 10 por entrega ou corrida e mais R$ 2,10 por quilômetro adicional. Pontos de apoio pagos pelas empresas e garantia de acesso à Previdência Social. E a nova pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos mostra que o valor da cesta aumentou em 14 capitais entre janeiro e fevereiro deste ano. Em Natal, a alta passou de 13,5%. Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento e Diese mostram que houve aumento em 13 capitais e redução em outras 13 nesse início de ano. Segundo os números, as principais altas ocorreram em Natal, em João Pessoa, no Recife e também em Maceió. Em São Paulo, o conjunto de alimentos básicos continuou no topo do ranking. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Florianópolis e Cuiabá. O preço da carne bovina de primeira aumentou em 20 cidades, com percentuais entre 0,14% em Brasília e 2,93% em Rio Branco. Entre as principais quedas no período, o destaque é o café em pó. As reduções mais significativas ocorreram em Florianópolis e Cuiabá. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados votou hoje para que a PGR investigue uma publicação em que homens simulam bater em mulheres após terem sido rejeitados. Essa trend foi batizada de Caso Ela Diga Não. Em muitos vídeos, os homens aparecem usando simulacros e facas. A trend que viralizou no Dia da Mulher foi batizada de Caso Ela Diga Não e pede para homens simularem como reagiriam à negativa a um pedido de casamento. O pedido, de autoria do deputado Pedro Campos, é para a PGR tomar as medidas necessárias à responsabilização criminal por apologia à violência. Segundo o texto, as reações encenadas em diversos vídeos envolvem condutas agressivas, ameaçadoras, constrangedoras ou violentas, criando um ambiente digital de normalização da violência de gênero. O parlamentar solicita a interpelação das plataformas para fornecerem informações a respeito do alcance das publicações, dados da autoria e as medidas administrativas adotadas no caso. A Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que conduz a investigação, já solicitou que alguns perfis que divulgaram esses conteúdos fossem derrubados e o material retirado do ar. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece o piso salarial nacional de R$ 3.000 para os garis, os profissionais que fazem a coleta de lixo e limpeza urbana em todo o país. O texto final prevê ainda um adicional de insalubridade em grau máximo de 40% do salário, benefícios de vale alimentação, cesta básica mensal e plano de saúde. O projeto segue agora para análise do Senado Federal. A guerra chegou ao 11º dia com ameaças dos Estados Unidos. O chefe do Pentágono prometeu mais intensidade nos ataques. Terça-feira de novas investidas israelenses contra o Líbano. As imediações da cidade costeira de Tiro, no sul do país, foram bombardeadas após o exército de Israel ter anunciado que atacaria infraestruturas do Hezbollah na região e em Sidom. A situação levou dezenas de moradores da aldeia de Alma al-Shab, na fronteira com Israel, a deixarem suas casas após resistirem por vários dias a uma ordem de retirada lançada pelas tropas israelenses. A guerra no Oriente Médio, iniciada com os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro, se estendeu ao Líbano após o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah ter começado uma campanha em 2 de março contra Israel em solidariedade a Teherã. Nesta terça-feira, a Organização das Nações Unidas afirmou que mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a se deslocar dentro do país em apenas 24 horas, um reflexo direto do conflito que já deixou quase 500 mortos em território libanês. De acordo com a representante no Líbano da Agência da ONU para os Refugiados, mais de 667 mil pessoas no país estão registradas como deslocadas na plataforma online do governo.
A periferia de Beirute, reduto do Hezbollah, foi o principal ponto atacado, mas também foram registrados diversos bombardeios no sul e leste do Líbano. Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por telefone para discutir as crises internacionais na Ucrânia e também no Oriente Médio. Durante a conversa, Putin apresentou propostas voltadas para uma solução política e diplomática da crise. Um dos pontos conversados também foi a respeito do petróleo. Donald Trump considera retirar algumas sanções ao petróleo russo para conter a alta dos preços pelo mundo. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que Israel ainda não terminou a guerra contra o Irã. A República Islâmica também prometeu lutar pelo tempo que for necessário. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira que a operação lançada em conjunto com os Estados Unidos está enfraquecendo o Irã e destacou que o trabalho ainda não terminou. Nossa aspiração é levar o povo iraniano a se libertar do jugo da tirania. Em última análise, isso depende deles. Mas não há dúvida de que, com as ações tomadas até agora, estamos quebrando seus ossos e ainda não terminamos. Também nesta terça-feira, o Irã prometeu lutar pelo tempo que for necessário e alertou que nem 1 litro de petróleo será exportado do Golfo, enquanto a guerra contra os Estados Unidos e Israel continuar. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, fez as declarações à PBS News. A Guarda Revolucionária, ligada ao novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, afirmou em um comunicado divulgado pela mídia iraniana que as Forças Armadas vão decidir o fim da guerra. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra contra o Irã seria uma pequena incursão. As declarações fizeram cair os preços do petróleo que haviam disparado e impulsionaram os mercados. Os preços do petróleo operaram em queda nesta terça-feira após Donald Trump dizer que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a guerra contra o Irã terminará em breve e a afirmação impactou os mercados. Os investidores reagiram rapidamente aos comentários, que provocaram uma queda dos preços do petróleo de quase 10% nas primeiras operações de terça-feira, antes de uma baixa aproximada de 5% algumas horas depois. As cotações do gás na Europa caíram 15%, após alta de quase 30% na segunda-feira. No começo da manhã, no horário de Brasília, o barril de West Texas Intermediate, referência no mercado americano, recuava 8,95% a 86,29 dólares ou R$ 451. O Brent do Mar do Norte, referência europeia, perdia 8,85% a 90,20 dólares ou R$ 471. As duas cotações operaram em quedas de 10% no início da sessão. O contraste é forte na comparação com segunda-feira, quando os preços se aproximaram de 120 dólares por barril nos mercados asiáticos, com altas de mais de 30%. A queda no preço do petróleo contribuiu para uma recuperação das bolsas asiáticas após as quedas expressivas da véspera. Nesta terça-feira, Seul fechou em alta de 5,4% e Tóquio avançou 2,9%. Hong Kong ganhou 2,2% e Xangai 0,7%. As bolsas europeias também iniciaram a sessão em alta. Uma comissão de investigação das Nações Unidas acusou autoridades russas de cometer crimes contra a humanidade por conta da deportação e transferência de crianças ucranianas para a Rússia. Segundo Kiev, cerca de 20 mil crianças ucranianas foram transferidas à força para a Rússia ou territórios ocupados por Moscou desde o início da invasão em 2022. Segundo os investigadores, 80% das crianças expulsas ou transferidas não retornaram para casa. O serviço de trens de passageiros entre a China e a Coreia do Norte será retomado na próxima quinta-feira, 6 anos após a suspensão. O serviço estará disponível para chineses que trabalham ou estudam na Coreia do Norte, assim como para norte-coreanos que trabalham, estudam ou visitam parentes no exterior. Agentes do local afirmaram que o serviço, por enquanto, não vai estar disponível para os turistas.
As exportações chinesas superaram as expectativas nos 2 primeiros meses do ano. O avanço foi de quase 22%. As exportações chinesas foram impulsionadas pela demanda de produtos eletrônicos. Isso colocou a economia no caminho para bater o recorde de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares do ano passado. As remessas da segunda maior economia do mundo cresceram 21,8% em dólares no período entre janeiro e fevereiro. Os números podem ser ainda melhores já em março. Isso porque as fábricas chinesas estão apressando os embarques para os Estados Unidos para explorar a suspensão das tarifas. Segundo os dados, o superávit comercial da China nos 2 primeiros meses foi de 213 bilhões de dólares. E no próximo bloco, autoridades prendem 15 policiais da segurança do bicheiro Rogério de Andrade. E mãe é presa por abusar das filhas e publicar vídeos na internet. O mês de março é dedicado ao combate à violência contra a mulher e também um momento para discutir políticas públicas que diminuam a desigualdade de gênero em todo o mundo. No Fala Deputado de hoje, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega faz um alerta sobre comportamentos suspeitos e sexistas. Fala, homem! Aqui é o deputado estadual Eduardo Nóbrega. Hoje a conversa é com você. Você diz que nunca agrediu uma mulher, mas já riu quando alguém disse: se ela fizer isso, apanha. Você diz que nunca invadiu o espaço da sua esposa, mas ficou em silêncio quando um colega disse que confiscou o cartão de crédito da mulher dele porque ela gasta demais. Você diz que nunca xingou uma mulher, mas ficou calado ao ver um amigo tratar a namorada com desrespeito. Você diz que nunca forçou uma situação, mas não disse nada quando ouviu um amigo contar que ficou com uma menina que estava bêbada. Você diz que não acredita que mulheres são inferiores, mas nunca questionou porque, no seu trabalho, quase não há mulheres em cargos de liderança. A verdade é que violência contra a mulher não começa com um crime, ela começa com o silêncio. Quando uma mulher é assassinada, toda a sociedade perde. Não basta não agredir, é preciso não ser cúmplice. Se você presenciar violência contra a mulher, denuncie, Disque 180. Se você também quer acabar com a violência contra a mulher, me siga no Instagram, @Dr. Eduardo Nóbrega. As autoridades do Rio de Janeiro foram às ruas hoje para prender 16 policiais militares da ativa suspeitos de integrar o núcleo de segurança do bicheiro Rogério de Andrade. Promotores do GAECO e corregedores da Polícia Militar saíram para cumprir 20 mandatos de prisão preventiva. 16 policiais militares da ativa foram alvos, além de um policial penal, um ex-PM e um ex-policial civil. De acordo com o GAECO, os 19 denunciados atuavam na segurança de pontos de exploração ilegal de jogos de azar na região de Bangu e praticavam corrupção para garantir a livre atividade do grupo criminoso. Até o fechamento desta edição, 15 pessoas haviam sido presas. Uma carabina com um silenciador também foi apreendida. Os alvos vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa armada, majorada pelo concurso de funcionário público e pela conexão com outras organizações criminosas, além de corrupção ativa e passiva. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje uma mulher de 33 anos por abusar sexualmente das próprias filhas, uma de 4 e outra de 9 anos. A Operação Guardiões aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O aparelho celular da mãe foi apreendido e será submetido à perícia técnica criminal.
As investigações começaram no ano passado, após levantamento de dados e informações de inteligência identificarem a publicação de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil em fóruns de dark web. Há indícios também de que a investigada compartilhava os vídeos produzidos por meio de aplicativos de mensagens. Segundo a polícia, ela vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, além de crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias de abuso sexual infantil. As autoridades informaram que as crianças foram encaminhadas para acompanhamento junto ao Conselho Tutelar. As identidades da mãe e das crianças não foram divulgadas. Uma mulher e a filha morreram após a casa delas pegar fogo em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, Aline Xavier, de 40 anos, e Lara Xavier, de apenas 6, foram encontradas abraçadas. Os agentes acreditam que as duas tenham morrido após inalar grande quantidade de fumaça, já que os corpos não apresentavam sinais de queimaduras graves. Um jovem de 17 anos também estava na casa, sofreu ferimentos leves e foi socorrido. Um professor universitário foi preso suspeito de estuprar 4 menores de idade e gravar e armazenar as cenas de violência. Cordovil Antônio Nogueira começou a ser investigado a partir da troca de informações entre as autoridades, que apontavam a produção e o armazenamento de imagens de pornografia infantil em um dispositivo vinculado ao investigado. 4 abusos são investigados e 2 vítimas já foram identificadas. Na delegacia, Cordovil disse que as relações eram consensuais e que as menores quiseram ser gravadas. O homem, além de professor, é também advogado e trabalhava no Núcleo de Prática Jurídica, onde mantinha contato com famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Segundo a polícia, ele usava essa posição para se aproximar das vítimas. A polícia afirma ainda que os abusos eram cometidos na própria residência do investigado, para onde ele levava as vítimas para lanchar. E a seguir, São Paulo anuncia Roger Machado. São Paulo anunciou hoje a contratação do treinador Roger Machado, que chega para o lugar de Renan Crespo. O contrato do novo técnico vai até o final deste ano. Roger Machado desembarcou em São Paulo no início desta manhã e respondeu algumas perguntas. Às setoristas do clube, ele afirmou estar muito motivado para fazer um grande trabalho. Roger também foi questionado sobre a atual posição do clube na tabela. Não, é importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato em não tão boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade a um trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas. Após o horário do almoço, o clube oficializou a chegada do treinador nas redes sociais. Roger comandou os treinos do clube nesta terça-feira e já comanda a equipe na próxima quinta-feira, em rodada contra Chapecoense pelo Brasileirão. O último clube do treinador foi o Internacional. No Sul, Roger somou 73 partidas e teve 34 vitórias. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, a partir das 8, a gente tem a transmissão do culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com o Bispo Sônia Hernandes. E amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.